É sobre a orquídea bambu que você quer saber, então você está no lugar certo. Nesse vídeo eu vou te contar onde você pode cultivá-la, se ela é uma planta exigente em água e adubação, como você pode utilizar aí no paisagismo da sua casa. Vou te contar também qual a maneira mais utilizada para fazer mudas para você, ou até mesmo para dar de presente para sua amiga, sua mãe, enfim, você vai ficar tão craque que vai ter muda para todo mundo. Então fica aqui comigo para aprender mais sobre a orquídea bambu e deixar a sua casa ainda mais florida. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista. E antes de contar pra você tudo o que você precisa saber para ter uma orquídea bambu linda e muito saudável na sua casa, eu quero apresentar para quem não conhece a arquiteta do nosso escritório. Oi gente, eu sou a Gabi, arquiteta responsável pelos projetos aqui da Arum, e estou aqui para dizer que o nosso canal também produz conteúdo para te ajudar na reforma ou obra aí da sua casa, ou até mesmo se você quiser dicas de decoração para a sua casa, escritório, home office, enfim. Por aqui já tem vídeo desde comparações de tipos de piso até de dicas para ter um quarto mais aconchegante. Então você está convidado e convidada a conferir a playlist que vamos deixar aqui embaixo para você assistir assim que acabar esse vídeo da orquídea bambu, ok? Agora eu vou indo porque a Gil preparou um vídeo incrível com muitas dicas importantes sobre essa planta que eu particularmente adoro. Beijo! Talvez você que esteja me assistindo não esteja familiarizado com essa planta ou a conheceu há pouco tempo. Realmente a orquídea bambu é relativamente nova no paisagismo brasileiro. Em algumas regiões do Brasil, a orquídea bambu também é conhecida como arundina, uma abreviação do seu nome científico, Arundina graminifolia. Por curiosidade, arundina é o gênero ao qual a orquídea bambu pertence. E o gênero arundina pertence à família Orchidaceae, a família das orquídeas. Pelo nome dessa planta ser orquídea bambu. E por você saber agora que essa planta faz parte da família das orquídeas, você deve estar pensando que o cultivo dela deve ser igual ao da maioria das orquídeas, correto? Bom, se você está pensando assim, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque o cultivo dessa orquídea é muito diferente ao da maioria das orquídeas. E como a gente quer te ajudar a ter sucesso no cultivo dela, vamos te contar tudo que ela gosta e precisa. Quando olhamos para essa planta, é muito fácil perceber de onde vem o nome popular, né? As folhas finas e lanceoladas e as hastes alongadas e os gominhos aparentes chamados de pseudobulbos lembram muito um bambu. A orquídea bambu é nativa do sudeste asiático e está presente em regiões como o sul da China, Indonésia, Malásia, Sri Lanka, Himalaia, e nessas regiões ela floresce muito fácil. O gênero Arundina é um gênero bem pequeno, com outras 7 espécies, todas terrestres e de clima quente. A orquídea bambu é a mais popular e em muitas ilhas havaianas e no litoral do Paraná, aqui no Brasil, ela se tornou tão comum quanto as flores nativas. Vocês perceberam o que eu acabei de dizer? Sim, essa orquídea, diferente da maioria das orquídeas, são terrestres e gostam de clima quente. E uma curiosidade bônus, elas podem chegar até 2,5 metros de altura, muito diferente da maioria das orquídeas, né? Bom, mais do que clima quente, é importante ressaltar aqui que a orquídea bambu é uma planta de pleno sol. A orquídea bambu só cresce de forma saudável se cultivada a pleno sol, ou seja, ela precisa de no mínimo 4 horas de sol por dia. Eu estou frisando bastante isso porque a iluminação é um fator que influencia muito o desenvolvimento dessa planta. Ela não se adapta muito bem a locais com muita sombra. Caso você cultive essa planta em um local que ela não receba a luz do sol direta, ela vai se curvar buscando a luz natural, a luz do sol. Ela vai ficar bem tortinha e pode até atrapalhar o seu projeto e você ficar frustrado ou frustrada com o resultado final. Aqui em casa, a empresa responsável pelo projeto de paisagismo na época previu as orquídeas bambu num canteiro na frente de um muro. Na primavera-verão, o canteiro ficou muito lindo, muito florido. No entanto, no outono e inverno, esse canteiro fica a maior parte do dia sombreado. E o que aconteceu? Elas se curvaram e no nosso caso, a gente teve que retirar boa parte delas porque elas estavam atrapalhando o acesso dos carros, a entrada dos carros na garagem. Mas mesmo que no seu caso a planta curvada não atrapalhe ou bloqueie uma passagem, o maciço em si, a planta ficará meio desengolçada, meio esquisitona. E quanto menos sol ela toma, menor será a sua floração. Então não tenha medo, coloque a sua arundina, a sua orquídea bambu debaixo do sol forte. Quanto mais sol ela tomar, mais saudável ela ficará e mais flores ela dará. A orquídea bambu se adapta muito bem em
regiões com temperaturas que variam de 25 a 30 graus. Como a orquídea bambu gosta de climas quentes, ela não cresce tão bem em locais frios e não toleram geadas. É claro que durante alguns períodos do ano, a temperatura pode variar para mais ou para menos. Então, se na sua região é comum ocorrer geadas, você deve se preocupar com ela, porque ela não tolera muito frio. Então, o que eu devo fazer? Se você mora numa região com um inverno mais rigoroso e que vente muito, se a sua orquídea bambu está plantada em vaso, nesses dias mais frios ou até mesmo na estação, você pode colocar a orquídea bambu, esse vaso, dentro de casa. Agora, se a sua orquídea bambu está plantada no chão, você pode plantar ao redor dela plantas que aguentem o vento para proteger, para formar um quebra-vento e proteger a sua orquídea bambu. Assim como a orquídea grapete e a orquídea buquê de noiva, como eu disse para vocês, a orquídea bambu é terrestre, então ela pode ser cultivada numa mistura de terra, areia, humus de minhoca ou composto orgânico. Você também pode cultivar essa orquídea no substrato que falamos lá no vídeo do antúrio, ou seja, acrescentar casca de pinos e ou carvão a essa mistura. Vou deixar o link do vídeo do antúrio aqui embaixo para você assistir depois. O importante é fazer um bom preparo de solo, porque o solo também influencia positivamente no crescimento da sua orquídea bambu. De modo geral, o solo deve ser rico em matéria orgânica e apresentar uma boa drenagem para que as raízes cresçam confortavelmente. A orquídea bambu gosta de solo úmido, gosta de bastante água, então o preparo do solo deve ser muito bem feito para que não acumule água. A orquídea bambu, essa planta não gosta de encharcamento nas raízes, então cuidado para não exagerar, tudo em excesso faz mal, inclusive água. Então, pensando que essas orquídeas gostam de sol forte e que durante o verão as plantas no geral desidratam mais rápido, podemos realizar a rega todos os dias. No entanto, em períodos e semanas com temperaturas mais baixas, a verificação do solo é ainda mais importante. Temos que verificar todos os dias se o solo está úmido ou não. Se estiver úmido, não regamos e vamos conferir no dia seguinte. A gente só vai irrigar quando essa camada superficial de 2-3 centímetros estiver seca. Podemos irrigar o solo, a haste e as folhas, mas sugerimos não regar as flores. Nesse fator, a orquídea bambu se assemelha às demais orquídeas. Suas flores são muito delicadas e não gostam muito de água. Isso porque a água em contato com elas pode incentivar a presença de fungos. E prefira fazer as regas no início da manhã ou no final da tarde. Evite fazer as regas durante o sol forte. A arundina, a orquídea bambu, é uma planta mais rústica, não é exigente em adubação. Mas se você quiser estimular a floração, primeiro perceba se ela está recebendo bastante sol e se o solo está bastante úmido. Tem sol e o solo está úmido? Então você pode fazer uma adubação com NPK 4,14,8 ou farinha de osso, que são adubos ricos em fósforo, que é um nutriente muito importante nesse processo de floração. Caso você veja que a sua planta está saudável e que esteja florindo bem, é aconselhável você fazer uma adubação de 3 a 5 vezes por ano. E nesse caso você pode usar o NPK 10-10-10, humus de minhoca, torta de mamona e principalmente bokashi, que é um adubo que as orquídeas gostam muito. Assim como a adubação, a orquídea bambu também não é exigente em poda. É recomendável fazer a poda de limpeza, que é a retirada de hastes velhas, secas, amareladas ou doentes, principalmente depois da floração. A retirada das hastes e folhas secas ajudam a planta a mandar energia para novas brotações e até mesmo florações. Você está gostando dessa planta? Ela é linda e fácil de cuidar, vai? Bom, se você está gostando e acha que esse vídeo já merece seu like, peço então para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, assim você incentiva a gente a trazer mais conteúdo como esse para você. E se você ainda não está convencido que esse vídeo merece seu like, fica aqui, porque eu vou te contar como multiplicar essa espécie, vou falar sobre a floração e dar dicas de como você pode cultivar aí no paisagismo da sua casa. Então fica aqui comigo! Muita gente tem dúvida em como multiplicar essa planta, como fazer uma mudinha para colocar essa planta em um outro canteiro da sua casa ou até mesmo para presentear aquela sua amiga. Há duas principais maneiras de multiplicar. A primeira e mais conhecida é por divisão de touceiras. A orquídea bambu é uma planta rizomatosa e você pode retirar mudas de plantas completas com raiz, caule e folha de uma mesma touceira. Ju, você disse que a orquídea bambu é rizomatosa. O que significa isso? Significa que elas possuem rizomas, que são caules modificados. Eles são subterrâneos e parecem raízes. Os rizomas, esses caules modificados, são responsáveis pelo que a gente chama de reprodução vegetativa ou reprodução
assexuada de muitas plantas. Nossa, Ju, o que é reprodução vegetativa ou reprodução assexuada? Vou te explicar para ficar mais fácil. A reprodução vegetativa ou reprodução assexuada é a formação de um novo ser, de uma nova planta, sem que haja a mistura de um material genético, entendeu? Bom, não vou mais me aprofundar nesse assunto para não ficar muito maçante, afinal a gente quer saber da orquídea bambu e qual é a segunda maneira de multiplicá-la, não é mesmo? Mas se você ficou interessado ou ficou com alguma dúvida nesses termos técnicos que eu trouxe para você hoje, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários abaixo, combinado? Bom, e além da divisão de touceiras, é possível multiplicar a orquídea bambu através dos cakes. Quando essa planta está saudável, ela costuma soltar muitas brotações, chamadas de cakes, e essas brotações costumam aparecer no meio e na ponta dos ramos, principalmente depois das florações. Então, como você vai fazer isso? Antes de destacar da planta e já colocar no substrato, espere cada brotação ter de 2 a 3 raízes de pelo menos uns 5 centímetros. Aí sim você vai destacar da planta, dando uma giradinha e tomando cuidado para não machucar a brotação, no caso os cakes. Com o cake destacado, você pode plantá-lo em um vaso com esfagno em volta das raízes. Quando você perceber que as mudas já se adaptaram, as mudas já tiverem pego, você pode transplantá-las em solo ou em um substrato preparado conforme já falamos aqui. E a parte mais ornamental dessa planta, como a maioria das orquídeas, são suas flores. Além de serem flores lindas e coloridas, são perfumadas e atraem abelhas, besouros e borboletas. São flores de 9 a 10 centímetros e duram em média 3 dias. Mas a orquídea bambu é muito generosa. Apesar da sua floração durar em média uns 3 dias, elas são abertas sequencialmente, ou seja, enquanto uma flor está morrendo, já tem um outro botão pronto para se abrir. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, sua floração não tem um período fixo no calendário, ou seja, é possível apreciar suas flores durante todo o ano. E suas flores podem ser roxas, amarelas, brancas, e a mais comum são essas brancas com roxo. Olha que linda! Essas cores todas te inspiraram? Se sim, então você já pode arrumar um lugarzinho aí no seu jardim, na sua casa para ela. Você pode plantá-la em vaso, com uma planta isolada ou com uma touceira. Só é válido lembrar que como essa planta cresce muito, ela pode chegar até 2,5 metros de altura, o vaso deve ter no mínimo 30 centímetros de profundidade para proporcionar espaço suficiente para suas raízes se desenvolverem. Além dos vasos, essa orquídea, conforme falei anteriormente, é terrestre, então é possível cultivá-la na terra. Mas nesse caso, um fator importante que temos que nos atentar é o vento. Ventos muito fortes também podem acabar prejudicando o crescimento e a floração da planta. Então, se onde você for plantar tiver um corredor de vento ou ventar muito, podemos cultivar ao lado da orquídea bambu uma espécie que aguente essa ventania para quebrar esse vento e proteger a nossa orquídea bambu. Salvo isso, podemos cultivar próximo a paredes, muros, fachadas de casas, condomínios, escritórios. E se você for cultivar próximo ao muro, certifique-se que esse muro não sombreie a planta em determinadas épocas do ano. E uma ótima notícia é que apesar de determinadas espécies de orquídeas serem conhecidas pela sua toxicidade, não há evidências de que a orquídea bambu seja tóxica. Então ela é ótima para ser cultivada em casa, independente se você tem pet ou não. Não sei se você sabia, mas o tema desse vídeo foi decidido pela enquete que fizemos na aba comunidade do nosso canal. Essa aba ainda é nova pra gente, mas queremos estar mais ativas por lá pra gente ir conversando e ir entendendo quais são os temas que você tem mais dúvida pra gente conseguir te ajudar ainda melhor. E se você chegou até aqui, eu quero te perguntar, você acha que esse vídeo merece seu like? Esse canal merece a sua inscrição? Se sim, vou pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, assim você ajudará esse canal a crescer e nos incentivará a fazer mais vídeos e trazer mais conteúdos por aqui. Se você conhece alguém que gostaria de saber mais sobre a orquídea bambu ou a arundina, mande esse vídeo para ela saber como cultivar essa planta e ter sucesso na casa dela também. Ah, e como a gente disse lá no início, vou deixar aqui a playlist de arquitetura e decoração. Se você tem alguma dúvida nessa área também, dá uma conferida nessa playlist e nos vídeos que já tem por lá. E se você ficou comigo até aqui, eu quero muito agradecer a sua companhia. Muito obrigada. Eu fico por aqui e até a próxima. Beijo!